Oi, eu sou a Laís e está começando mais um episódio de Brinquedoteca Hebraica na sua casa. E por aqui, hoje é dia de história, então se prepara que vai começar! Há muitos e muitos anos atrás, houve uma guerra entre dois povos diferentes. Essa guerra já durava alguns meses. E há alguns meses ela não saía do lugar. Foi quando chegou um famoso visconde. Ele era um homem alto, tinha umas pernas muito compridas, usava um chapéu muito charmoso e tinha um nariz meio engraçado. O visconde se apresenta ao imperador e diz: Senhor imperador, eu sou o visconde Medardo de Terralba e desejo lutar em seu exército. Então, o imperador perguntou: E o senhor visconde tem muita experiência no campo de batalha? Não, respondeu o visconde, mas eu sou destemido feito um cavalo. Ótimo, ótimo, respondeu o imperador. A partir de agora, o senhor será nomeado tenente. Ao trabalho! Na manhã seguinte, o inexperiente visconde foi para a guerra e quando ele chegou lá, ele viu ao longe dois soldados inimigos preparando um imenso canhão. Destemido como era, ele saiu correndo para impedir, mas, no meio do caminho, foi atingido pelo canhão. O que ele não sabia era que aquele era um objeto mágico e não foi bala que saiu de lá de dentro, mas uma grande fumaça multicolorida. O baque foi tão grande que o visconde só acordou na manhã seguinte. E os médicos que o rodeavam estavam maravilhados com aquele fantástico caso. Era inacreditável. O visconde estava completamente saudável. Mas, como se fosse mágica, o visconde estava partido ao meio e só via metade do seu corpo. O visconde abriu um olho, uma narina, meia boca e respirou normalmente. Pouco tempo depois, o visconde retornou à sua terra natal. Ele chegou em uma nobre carruagem e vestia um belo manto, que cobria a parte do corpo que lhe faltava. O visconde já se dirigia para sua casa quando, de repente, o homem que conduzia a carruagem disse: Meu senhor, estamos aguardando o pagamento pelo transporte. Então, o visconde jogou algumas moedas. O homem então protestou: Meu senhor, me perdoe, mas isso é muito menos do que o combinado. Então o visconde respondeu, rindo com sarcasmo: Não é menos do que o combinado, é a metade. Todos os parentes e amigos do visconde estranharam a maldade com que ele havia tratado o homem, mas mesmo assim o receberam muito bem, com abraços e boas palavras. Na manhã seguinte, os camponeses que trabalhavam por ali foram até o pomar para realizar a colheita das frutas. Mas, chegando lá, eles viram que de todas as árvores pendiam frutos cortados ao meio. Peras, maçãs, morangos e jabuticabas pendiam das árvores cortadas ao meio. Que mistério! Parecia até que alguém havia cortado as frutas ao meio de propósito. Sendo impossível grudar as metades de volta para vender na cidade, muitas famílias precisaram recomeçar o cultivo das frutas tudo de novo. O Dr. Trelawney, que era o médico da região, saiu para procurar algumas espécies de cogumelos, que ele usava para fazer sopas e antídotos para os doentes. Mas ao se aproximar do campo, ele encontrou milhares de cogumelos cortados ao meio. E ainda que ele colhesse todos, não teria cogumelos suficientes para todos os doentes. Que mistério! Parecia até que alguém havia cortado os cogumelos de propósito. Então, o visconde seguiu pelos campos à procura de mais e mais maldades que ele pudesse fazer. Era como se, naquela metade, estivesse concentrado tudo de mal e de mesquinho que havia no visconde quando ele era um homem inteiro.
quando ele estava passeando pelos campos, ele viu ao longe Pamela, que era uma camponesa corajosa e destemida. Ela estava por ali, colhendo algumas flores e conversando com a sua melhor amiga, que era uma cabrita. O Visconde olhou para a moça e ele pensou que ele gostaria de se apaixonar, mas ele sabia que seus sentimentos também estavam partidos ao meio. Mas, quando ele menos esperava, ele deu um meio suspiro, um meio sorriso e percebeu que seu meio coração estava meio apaixonado. Então, no dia seguinte, Pamela viu que todas as margaridas do seu jardim estavam partidas ao meio. Ela era uma moça muito esperta e imediatamente entendeu o recado. Então ela pensou: ai de mim, não acredito! Com tantas moças no vale, o Visconde Mal foi se apaixonar justamente por mim. O que eu devo fazer? A fama do Visconde Mal já havia se espalhado por todo o vale, quando começaram a correr por ali boatos sobre um outro meio Visconde, que era muito bom, muito prestativo. Ele ajudava as velhas senhoras a carregarem a lenha, ele levava as crianças pequenas em segurança até a casa dos pais e ele distribuía pelo vale os melhores bolinhos de chuva que todo mundo já havia provado. Aquela história era toda muito estranha. Será que o Visconde Mal havia se tornado de repente um Visconde bom? Não parecia ser possível. O mistério foi resolvido por Pamela. Em uma tarde nublada, Pamela estava voltando para sua casa com sua amiga cabra, quando de repente começou um grande temporal. Ela então correu até uma pequena gruta de pedra que havia por ali. E ela resolveu se abrigar. Mas, de repente, ela viu o manto do Visconde e percebeu que ele havia chegado lá primeiro. Então ela tentou fugir e ele disse: ei moça, abrigue-se aqui, a chuva está muito forte. De jeito nenhum, respondeu a moça, o senhor só faz maldades. E saiba que eu nunca vou me casar com o senhor. Eu não sei do que a senhorita está falando, não sei mesmo. Mas, venha, eu insisto, fique aqui no meu lugar, ou você vai ficar resfriada. E então, o Visconde saiu da gruta, dando lugar para Pamela. E quando ele esticou o braço com seu manto, fez uma espécie de tenda para que a cabritinha também não se molhasse. Vendo o vazio que se formou quando o Visconde ergueu o braço, Pamela entendeu o que havia acontecido e soltou uma grande gargalhada. O Visconde, quando esteve na guerra, havia se partido em duas metades, o lado bom e o lado mesquinho. Todo o vale passou a conhecer também a metade boa, que logo se tornou tão impopular quanto a metade ruim. Acontece que mesmo na melhor das intenções, a metade boa se intrometia demais nos assuntos dos outros e acabava prejudicando todo mundo. Mas ninguém estava mais confuso do que Pamela. A moça acabou convivendo cada vez mais com a metade boa e com a metade ruim. E ela acabou se apaixonando pelo Visconde bom e pelo Visconde mau. E ela foi pedida em casamento pelo Visconde bom e pelo Visconde mau. E ela disse sim para os dois. No dia do casamento, Pamela vestia um lindo vestido e todos do vale estavam presentes. Foi quando a sua melhor amiga, a cabritinha, perguntou: mas Pamela, afinal, você vai se casar com o lado bom ou com o lado mau? E a moça respondeu: eu ainda não sei. Foi quando chegou uma das metades. Estava todo bem arrumado. E quando a cerimônia estava prestes a começar, eis que chega a outra metade, enfurecida. Sem meias palavras, os dois meios viscondes sacaram as espadas e começaram a duelar. Todos os convidados ficaram meio apreensivos. Acontece que é muito difícil duelar contra si mesmo, porque falta equilíbrio.
Mas as metades não desistiram, até que, ao mesmo tempo, se feriram. Pamela ficou muito assustada, mas logo viu o Dr. Trelawney dando pulinhos de alegria. Viva! Finalmente! Ele está salvo! Então, o Dr. Trelawney se aproximou e, com todo cuidado, ele fez com que o Visconde voltasse a ser como antes. Só então o casamento foi celebrado. Assim, o Visconde voltou a ser um homem inteiro, isso é, nem bom nem mal, aparentemente igual ao que era antes de se partir ao meio, mas tinha a experiência das duas metades separadas e por isso se tornou um grande sábio. Você poderia pensar que a partir desse momento se instaurou um período de felicidade intensa, mas não basta que um Visconde esteja completo para que o mundo inteiro também se torne completo. E essa foi a fantástica história do Visconde partido ao meio, livremente inspirada no livro O Visconde Partido ao Meio, de Ítalo Calvino. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!